Professora Sumiko, tudo bem? Eu espero que sim, né? Vim falar sobre a última lição que você veio pedir a nós, que nós gravássemos um vídeo falando o que nós entendemos sobre o livro da Ruth Rocha, sobre o meio ambiente. E o que, pelo que eu entendi, que no começo o menino estava conversando com o pai dele sobre o pai. Não, na verdade o pai dele estava puxando assunto com ele, perguntando o que ele estava aprendendo na escola. E ele veio falar sobre o que ele mais estava achando interessante, que era sobre o meio ambiente na matéria de ciências. E ele veio falando que não existia pessoa alguma no mundo que superasse o professor dele de ciências, que, tipo assim, fosse mais vibrado com o meio ambiente. E como o pai dele ficou meio enciumado, né, por causa que, na verdade, por causa que ele queria ser o herói sempre. Ele ficou meio enciumado, falando que ele tinha colocado uma escrita atrás do carro dele, escrito não pelo meio ambiente. Só que o filho dele veio criticar ele, falando que ele estava poluindo do mesmo jeito, porque ele estava jogando as cinzas de cigarro para fora. Então, ele veio falando. Quando ele chegou na escola, ele correu para dentro da escola. Só que o pai dele já estava pensando em continuar com esse assunto no jantar. Aí ele começou a conversar com a mãe dele, falando o que o filho dele vinha falando para ele. E a mãe dele disse que ele, na verdade, que ele... Ai, calma aí. Que ele tinha criticado eles por eles não estar ajudando o meio ambiente. E isso era uma verdade, que eles não queriam assumir. Então, a mãe dele falou assim que como não, porque ela tinha apenas um cartaz dizendo protejam as baleias. Mas o menino, ele acreditava que isso era pouco. Então ele foi cada vez mais incentivando a família dele a fazer as coisas. E teve um dia que o pai dele foi levar o Trovão, ou seja, o cachorro deles. E ele pegou e entregou o saquinho assim na mão do pai dele. Aí o pai dele perguntou, pra que esse saquinho? Perguntou pra que esse saquinho pra o menino. E aí o menino falou assim, pra você, pro senhor, sei lá, pra você pegar a sujeira do trovão. E o pai dele disse que ele começou a falar que a rua ela não precisa, tem várias gente que pisa na rua e ela fica suja. Só que o pai dele do mesmo jeito discordava, falava que a rua era feita para isso. Só que na mente do pai dele, que não ligava muito pro meio ambiente, não tinha nada a ver isso. Então ele começou a insistir. Aí, quando o pai dele voltou, o menino, ele percebeu na mão do pai dele, ele jogando, como fala? Jogando saquinho com a sujeira do trovão. Aí, assim, eles foram melhorando. Só que teve um dia que eles foram pra praia. Na verdade, no dia seguinte que ele levou o trovão. No dia seguinte, eles foram pra praia. E o pai dele, pelo que eu entendi, o pai dele sujava a praia. Só que não, na verdade, o pai dele ficava criticando sobre a praia, porque a praia vivia suja. Então ele ficava criticando. E o filho dele, ele começou pegou um saquinho e começou a limpar assim a praia. Só que daí o pai dele veio falar, tira isso da mão pra ele parar de fazer isso, porque
Na verdade, ele respondeu: Ah, você com esse negócio de não poluir o meio ambiente de novo. Aí ele ficou quieto e esperou a mãe dele responder. Aí a mãe dele fez com que. A mãe dele já tinha levado esse espírito esportivo. Tipo que é um espírito esportivo, entre aspas. Aí ela. Ela começou a incentivar o marido dela. E teve um dia que o marido dela ficou. Não tava muito ligado assim. Mas ele já tava entendendo sobre o meio ambiente. Só que daí um dia a mãe do menino mandou o pai do menino parar de fumar cigarro porque isso poluía ele por dentro. Então ele foi saindo de fininho porque ele já sabia que o cigarro não ia ajudar ele, ele não ia conseguir tirar o cigarro da vida dele. Mas aí, mais pra frente ele foi tirando, foi tirando. Aí todo mundo ficou feliz. Só que daí a mãe dele trouxe uma lição de moral pra ele, falando que ela colocou regra na casa dela, falando sobre o meio ambiente. Isso o menininho quebrou a cara, porque ele pensava que o meio ambiente ele era só feito por fora de casa, mas o meio ambiente ele funciona dentro e fora da sua casa. Então a mãe dele foi ajudando, ajudando, e ele levou uma lição de moral e todo mundo ficou feliz. Tchau, professora. Essa foi a pelo que eu entendi. Tchau.